Voltamos então para falar de projeção de um vetor ou a sua decomposição em componentes ortogonais. Veja, na realidade o que a gente faz aqui é o inverso da soma de vetores, dois vetores somados, né? Eu posso fazer, usando aquele caso geral, o que a gente vai fazer agora é o contrário, é o caminho de volta. Eu tenho o vetor resultante, eu vou querer encontrar os dois vetores que deram origem a ele. Para isso a gente vai usar o artifício de decompor o vetor em suas componentes ortogonais. Então vamos supor que eu tenho um vetor V aqui, e esse vetor V vai ter a sua origem. Na origem do vetor V eu vou desenhar um sistema de coordenadas cartesianas. Aqui o eixo vertical, também conhecido como eixo Y, o eixo das coordenadas, e a horizontal, também conhecido como eixo dos X, ou eixo da abscissa, é isso? Então, X. O que eu vou fazer? Eu vou projetar esse vetor V aqui no eixo horizontal. Como é que eu faço a projeção? A projeção dele é ortogonal. Quando eu projeto ele aqui embaixo, a projeção vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X. Então, isso aqui eu vou chamar de vetor V na direção X. Esse é o Vx. Vou fazer a mesma coisa agora com esse vetor, projetando ele na direção Y, formando, pegando lá na extremidade onde está a seta, ó, trazendo a projeção até o eixo Y, formando aqui um ângulo de 90 graus. E eu vou chamar isso aqui de VY. Então está aqui o VY, a projeção do vetor V no eixo Y. Bom, possivelmente eu vou saber quanto é que mede este ângulo aqui, certo? Se eu souber quanto é que mede esse ângulo aqui, eu vou enxergar aqui embaixo, por exemplo, um triângulo retângulo e um ângulo em que eu teoricamente conheço esse lado, também conhecido como hipotenusa do triângulo retângulo, conheço o ângulo e quero descobrir quanto é que mede este cateto e este cateto. Este cateto Vx, esse cateto Vx, neste triângulo retângulo, é o cateto adjacente ao ângulo θ. Eu conheço a hipotenusa, conheço o ângulo que era o cateto adjacente. Então, quando eu envolvo hipotenusa, cateto adjacente e ângulo, eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo θ, que é, por definição, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, trazendo isso para a realidade daqui, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente ao ângulo θ, que é esse aqui, que é o Vx sobre a hipotenusa, que é o V. Então, quem é o Vx? O Vx é o V cosseno θ. Ou, para ficar fácil para tu memorizar, Vx é V cossa θ. E se eu quiser saber quem é o Vy? O Vy, dentro desse triângulo retângulo aqui, não é nada mais nada menos que o cateto oposto ao ângulo θ. É o cateto oposto. Eu supostamente conheço a hipotenusa, conheço o ângulo θ e quero o cateto oposto. Vou usar para isso o seno do ângulo θ, que por definição é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, trazendo isso para a nossa realidade, o seno do ângolo θ não é nada mais nada menos do que o cateto oposto, este aqui, que mede tanto quanto o Vy, sobre a hipotenusa, que é o cateto V. Desculpa, a hipotenusa que é o lado V, é o lado maior, que cateto coisa nenhuma. Isola o Vy aqui, ó. Vy vai ser V seno de θ. Vy vai ser V seno de θ. V sem θ, facilzinho de memorizar também. Ó. Onde é que nós vamos usar essas relações? A gente vai usar essas relações no plano inclinado, lá em dinâmica, principalmente ali quando tem blocos presos por cordas, ou plano inclinado com atrito, sem atrito, e quando nós temos que falar de tensões em corda. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, a tensão ou tração em cordas. Então eu vou trazer um exemplo genérico aqui. Eu vou dizer que eu tenho uma massa de 8 kg, num lugar onde G vale 10 metros por segundo
ao quadrado. Eu quero saber quanto é que vale a tração no fio 1, a tração no fio 2 e a tração no fio 3. A partir do desenho. Então, eu vou ter aqui um desenho. Vamos supor que o desenho que eu tenho é este aqui. Aqui tem um teto. Aqui tem um teto. Aí tem uma corda, em que nós temos aqui uma corda 1, aqui uma corda 2, 1, 2, uma corda 3 e o corpo M aqui. Eu quero saber quanto é que vale a tração, a força que estica a corda 1, a corda 2 e a corda 3, sabendo que esse sistema se encontra em equilíbrio. Esta palavra aqui na física indica que a força resultante é zero nesse nosso sistema. Quando o sistema está em equilíbrio é porque a força resultante é zero. Então nós vamos ter uma sequência de passos a seguir. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Primeiro, identificar T1, T2, T3, se tiver mais aí, a partir do ponto de encontro das cordas. O ponto de encontro das cordas está aqui. Esse é o ponto de encontro. Certo? Então, como é que eu vou identificar o T1, o T2 e o T3? O T1, vê bem, o T1 está aqui. Esse é o T1. É a força que está puxando esse ponto para cá. O T2 está aqui. T2 está aqui. T2 está aqui. E o T3 é a força que está puxando a corda para baixo. T3. Bom, neste caso, para a gente poder ter uma questão, para poder resolver ainda, a gente precisaria saber que, por exemplo, este ângulo aqui é de 30 graus e este ângulo, por exemplo, aqui é de 60 graus. Tendo isso, eu consigo achar quem é o T1, o T2 e o T3. Como é que eu vou proceder? Identifiquei o T1, T2 e T3, lá, a partir do ponto de encontro das cordas. O meu segundo passo vai ser construir um plano cartesiano com origem no ponto de encontro das cordas. Então agora, onde está o ponto de encontro das cordas, que é aqui, eu vou desenhar um eixo vertical, também conhecido como eixo dos Y, e um eixo horizontal, também conhecido como eixo dos X. Certo? O que eu vou fazer a seguir? Eu vou, no meu terceiro passo, projetar os vetores sobre X e Y. Eu vou fazer a decomposição dos vetores. Fazer a decomposição. Eu vou pegar o T1, vou projetar aqui, vou ter aqui o que eu vou chamar de T1
T1 na direção x. Vou fazer a mesma coisa lá para o y. T1, projeção ortogonal, na direção y. Está lá. T1y. Vamos fazer a mesma coisa com o T2. Ó. Vamos projetar ortogonalmente o T2 lá sobre o eixo x. Vou ter aqui o que eu vou chamar de T2 na direção x. Vou projetar ele ortogonalmente aqui na direção y. Vou ter o que eu vou chamar aqui de T2y. E o T3 já está em cima dos eixos, então eu não tenho muito o que fazer. Qual vai ser o meu próximo passo? Então, agora eu vou começar a resolver. Agora vem a resolução. Resolução prática, né? O meu quarto passo. Como a força resultante é igual a zero, o sistema está em equilíbrio, esse corpo não vai para a direita, não vai para a esquerda, não vai para cima, não vai para baixo, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou identificar que a força resultante na direção do eixo x é zero, e a força resultante na direção do eixo y também é zero. E vou esquecer do T2, do T1 e do T3 momentaneamente. Mas, vê bem, vou esquecer do T1 e do T2, que eles estão fora dos eixos, mas o T3 não, o T3 está em cima do eixo. O T3 está em cima do eixo. Quem é o T3 efetivamente? Por que essa corda é puxada para baixo aqui? Por causa do peso do M. O T3 é o peso do M. Lembra como é que se calcula o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso de M é 8 vezes 10, 80 newtons. Então, esse é o peso de M. Peso de M para baixo. Para cima eu vou ter o T1y e o T2y. Para baixo eu tenho o T3. Então, na direção y, eu sei que o resultado é zero. Tem duas forças para cima e uma para baixo. Então, eu sei que as duas para cima, T1y mais T2y, vai ser igual à força para baixo, que é o peso de M. Na direção x, eu tenho só duas forças, com sentidos contrários. Se a resultante é zero, é porque o T1x é igual ao T2x. A física acabou. Agora é a matemática. Então, vamos lá. Vamos para a matemática. Quem é o T1x? O T1x é o T1 cosseno de θ. Ó, T1x é T1 cosseno de θ. Mas quem é o ângulo θ? Lembra da matemática? Se esse ângulo é 30 graus, este ângulo aqui é 30 graus. São ângulos alternos internos. Então, é o cosseno de 30, que é igual ao T2x. Quem é o T2x? É o T2 vezes o cosseno de... se este ângulo é 60 graus, este ângulo aqui é 60 graus. São ângulos alternos internos. Cosseno de 60 graus. Então, isso aqui vai ser T1, o cosseno de 60 é raiz de 3, desculpa, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. O T2 cosseno de 60 vai ser, cosseno de 60 é 1 meio, certo? Matemática diz que eu posso cortar esse 2 com esse 2, então eu tenho aqui T1 raiz de 3 é igual a T2. Se eu não errei nas contas, é por aí que a gente tem, né? Bom, eu tenho duas variáveis aqui, ó. Duas variáveis aqui. Vou parar aqui com a minha equação, que por enquanto eu não tenho como seguir. Vou para cá. Quem é o T1y? Lembra? T1y é T1 vezes o seno do ângulo que ele forma com a horizontal, de 30. Mais T2y. Vamos marcar aqui para a gente não se perder. Quem é o T2y? É o T2 seno do ângulo que o T2 forma com a horizontal, 60 graus. Tudo igual ao peso de M, que é 80 newtons. 80. Então, vamos continuar aqui. T1 seno de 30 é T1 vezes raiz seno de 30. Seno de 30 é 1 meio.
mais T2, seno de 60 é T2 vezes raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, se eu não estou errado. Isso é igual a 80, tá certo? Não errei até aqui? Então, seno de 30, 1 meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Tá tudo certo? Tudo certo, né? Cosseno de 60 igual ao seno de 30. Seno de 60 igual ao cosseno de 30. Tá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode tirar o IMC aqui. Que fica T1 mais T2 raiz de 3 igual a 2 vezes 80. Sobre 2, sobre 2. Cancela, cancela. Então, sobrou para mim aqui T1 mais T2 raiz de 3 igual a 160. Segunda equação. Equação 2. Vou ter as duas agora. Vou fazer uma substituição. Quem é o T2? É T1 raiz de 3. Então, eu vou pegar aqui T1 mais... Sai o T2. Quem é o T2? T1 raiz de 3. Vezes a raiz de 3 que já estava ali. Igual a 160. Então, eu vou ficar aqui com T1 mais... Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. T1 igual a 160. 4T1 igual a 160. T1 vai ser igual a 40 newtons. Se o T1 é 40 newtons, eu volto para cá agora e descubro quem é o T2. T1 não é 40 newtons? Raiz de 3 igual a T2. Então, quem é o T2? É 40 raiz de 3 newtons. Então, a gente tem aqui uma forma de aplicar as projeções ortogonais de vetores, certo? Segue com a gente aí, tem mais vetor para a gente trabalhar, mais um pouquinho, um detalhezinho para a gente falar na sequência.